Qual a tua esperança para a eternidade? Aonde passarás a tua eternidade? Jesus, quando esteve junto com os seus discípulos, lá em João, capítulo de número 14, ele diz: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que, onde eu estou, estejais vós também. Essa palavra de Jesus para os seus discípulos foi determinante para gerar em seus discípulos a esperança, a certeza de que estavam caminhando com Jesus, o Filho de Deus, aquele que veio ao mundo para padecer pelos pecados nossos, pelos pecados deles, e padecendo deu a garantia de que aqueles que o seguissem, que o servissem com alegria, viveriam ou viverão a eternidade junto com ele. Nos dias atuais nos mostram que nós precisamos saber qual é a nossa eternidade. A nossa vida não é só aqui. A nossa vida não encerra neste local. Aqui é um tempo mínimo de uma eternidade que podemos decidir aqui como a viveremos, onde a passaremos. É fundamental e importante que tenhamos isso como convicção nas nossas vidas, para discernirmos o tempo, para discernirmos o que fazermos, para discernirmos como andamos. A palavra do Senhor nos vai dizer que segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ninguém experimentará a presença de Deus se não tiver uma vida de paz e santificação, de abstenção do pecado. E essa é a luta que nós temos a cada dia, porque são três as coisas que nós precisamos vencer nessa terra. Nós precisamos vencer o mundo, nós precisamos vencer a carne e nós precisamos vencer o diabo. E só podemos vencê-lo através de estarmos com a nossa vida entregue, dependente, servindo a Jesus. O apóstolo Paulo vai falar em 1 Coríntios, capítulo de número 15, se a nossa esperança é só aqui nessa terra, quão miseráveis que somos. Nós precisamos esperar e confiar e depender e acreditar que viveremos uma nova vida em Cristo nos céus. Jesus veio a essa terra para mostrar ao homem o caminho da verdade, a verdade. Ele se fez carne como palavra viva da verdade para nos mostrar esse caminho, para que possamos entrar nesse caminho e termos a nossa reconexão, a nossa religação, a nossa reaproximação de Deus. Até então éramos condenados pela lei e pelo pecado, mas quando Jesus veio e apresentou o seu sacrifício na cruz do Calvário, para nos dar a vida eterna, a partir de então, aqueles que o recebem têm o direito, têm o poder de se tornarem filhos de Deus. Mas eu pergunto a você, querido irmão, querida irmã, amigo e amiga, você tem a certeza do seu amanhã? Onde você passará a eternidade? Se você tiver riquezas, bens e gozar de tudo nessa terra, garante isso a você a eternidade em vida diante de Deus? Eu não estou falando para você ou apresentando para você algo superficial. Eu estou falando para você de algo que precisa estar certo dentro do seu coração. Onde passarás a tua eternidade? Com Cristo ou não? Porque só há dois caminhos. A Bíblia vai nos dizer através dos ensinamentos de Jesus. Espaçoso é o caminho e larga é a porta que conduz à perdição, e são muitos os que vão por ela. Mas apertada é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida eterna, e são poucos que entram por essa porta estreita. Essa porta estreita é a porta da verdade na pessoa de Jesus.
é a porta da renúncia pessoal, é a porta onde nós abrimos mãos de viver uma vida de qualquer maneira para abraçar uma vida de santidade, de temor, de submissão à palavra do Senhor. E não há como dizer meias verdades, não há como dizer a você de maneira superficial que é isso? Deus é amor, Ele jamais fará coisas de destruir a vida eterna das pessoas, porque Ele é amor, sim, mas o amor corrige, mas o amor mostra o caminho certo, e a não observação desse caminho certo, e o não andar sob essa correção, e também não adaptar-se a ela, pode nos levar ao dano da morte. A Bíblia vai nos dizer que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amigo e amiga, todos nós temos os desejos carnais e vontades de pecar, e isso satisfaz um momento temporário, um momento ali que acontece que você tem uma grande satisfação de desfrutar algo prazeroso, algo que te dá muita alegria, mas que é passageiro e que pode comprometer toda a eternidade. É o temor de Deus, é o andar na admoestação do Senhor e no temor da sua palavra, é ter a esperança de viver a eternidade com Deus, é que faz eu e você barrar as nossas vontades, prazeres e desejos para dizer: o amanhã me espera e eu quero passar o amanhã com Cristo, eu quero passar a eternidade com Deus. O Senhor Jesus vai dizer aos seus discípulos no momento da oração lá em João que a eternidade é esta, que te conheçam a ti e ao seu Filho, a quem tu enviastes. A eternidade é conhecer ao Senhor. A eternidade é desfrutar da presença do Senhor, conhecer a Deus. Olha o que a palavra nos fala. Em Oséias a palavra vai nos falar: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. O Senhor é fonte inesgotável e a nossa esperança da eternidade é conhecer a Ele. Então, onde poderemos desfrutar disso, se não aqui vivermos uma vida de retidão, de santidade, de renúncia pessoal, de mudança de atitude, de mudanças de palavras, de comportamento? O mundo jaz no maligno, o mundo está sob a influência do poder das trevas, do poder de Satanás, o mundo está sob a influência de várias fontes de conhecimentos dúbios, e também do engano, da mentira, da lascívia, da inveja, da cobiça, do ódio, da glutonaria, da bebedice, da luxúria, das obras da carne, da prostituição, da avareza. Como está lá em Gálatas, capítulo número 5, as obras da carne e o fruto do Espírito. Mas somos chamados por Deus para viver uma vida de santidade aqui, para então termos direito a entrar na cidade pelas portas. Vivemos uma santidade aqui para desfrutarmos a bênção de Deus na eternidade. Então eu te convido nesse dia a refletir sobre a tua vida, a meditar sobre a tua vida, a colocar-se diante de Deus dizendo: Pai, me conduza ao centro do teu querer, me conduza ao centro da tua vontade, me mostre o caminho que o Senhor quer que eu siga. Senhor, se algo está me prendendo, está me tirando, está levando de mim a intimidade contigo, me reconduza. É importante que façamos isso, é importante que tenhamos uma atitude de reconhecimento de debilidades, de falhas, de fraquezas, para então abraçarmos um tempo de cura. Se talvez você está se sentindo só e distante de Deus, uma das sugestões que a gente tem dito nesse canal, de tornar essa palavra, é: busque aquilo que você viveu no passado de proximidade com Deus, volte a ter um tempo de meditação na palavra, volte a ter um tempo de louvor com aqueles hinos, com aquelas músicas que um dia você ouviu lá atrás e que aqueceu o seu coração. Peça ao Espírito Santo para renovar você. Peça ao Espírito Santo para levar você ao centro da vontade do Pai. Por quê? Porque a eternidade é esse o tempo, para sempre. E ela deve ser vivida na presença de Deus. Mas não poderemos vivê-la se aqui nós não a treinarmos. Se aqui nós não tivermos o cuidado de agradar a Deus acima de todas as coisas, de seguir a Ele, de amá-lo, de
adorá-lo, de viver uma vida na presença do Senhor, porque ele, Jesus, aqui nesse texto de João 14, ele diz que ele iria ao Pai e retornaria para levar os seus discípulos para perto dele. Então nós precisamos estar junto com isso, porque ele vai nos levar para a presença dele quando nós estivermos com o nosso coração rendido, entregue, totalmente dependente da vontade dele. Que o nosso coração sirva, que o nosso coração engrandeça, que o nosso coração o adore, que o nosso coração dependa, que a nossa alma deseje estar na presença de Deus, vivendo uma vida de santidade, para que a eternidade seja na glória, a eternidade seja do lado de Jesus. Querido Deus eterno Pai, eu quero abençoar a vida do meu amigo, minha amiga e meu irmão, minha irmã, com essa palavra de oração. Sobre ele, ó Pai, sobre ela eu quero pedir que o Senhor manifeste o poder da tua fidelidade, da tua graça, do teu Espírito Santo, conduzindo-o, ó Pai, ao centro do teu querer e ao centro da tua vontade. Que toda aresta, embaraço e dificuldade de servir a ti seja tirado. Aquilo que tem prendido, ó Pai, que impedido-os de viverem o desfrute da salvação. Que o Senhor tire os caminhos dele, liberta-os plenamente, reconduza-os, ó Pai querido, renova a fé. E aqueles que ainda não decidiram por ti, Senhor, alcança esse coração agora, alcança essa vida agora, que confessa que é pecador e que precisa do Senhor. Que o Senhor aceite agora, perdoa o pecado, perdoa a afronta, transforma essa vida, escreve o nome dela no livro da vida para a salvação, que ele possa esperar, que ela possa desejar ardentemente a salvação em Jesus e a eternidade na glória, porque o dia de amanhã está nas tuas mãos. É o que oramos, ó Pai, te agradecemos no poder do teu Filho amado Jesus e na unção do Espírito Santo. Amém. Amigo, que Deus possa te abençoar. Você seja tremendamente direcionado por Deus para viver uma grande bênção de restauração. Que o fogo do Espírito Santo arda dentro de você, para você desfrutar de uma esperança viva, a esperança da glória, a esperança da vida eterna, do arrebatamento em Cristo Jesus. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família, Deus abençoe seus passos, Deus guarde o seu coração. Um forte abraço e um grande beijo no seu coração.